preocupa muito com o que os outros estão pensando de você, mas o que fulano vai pensar de mim se eu fazer isso, o que os outros vão achar, eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Você tem essa tensão e acaba deixando de fazer coisas importantes para você, porque alguém vai dizer ou falar ou pensar isso, aquilo, outro. Então essa live é para você, para a gente entender muito mais o que está por detrás, mecanismos inconscientes, comportamentos e o mais importante, caminhos para você conseguir ir revertendo essa história. Vai reverter com uma live só? Não, né, gente? Não vai, vamos cair para a realidade, mas você já vai iniciar o seu processo, tá bom? Então é isso. Olá, seja bem-vindo. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, atendo indivíduo, casal e família. Eu falo que ajudo pessoas e casais a desenvolver suas potencialidades para resolver conflitos, né? Eu consigo ajudar as famílias a conseguirem organizar, né, sua vida para conseguir ter uma harmonia melhor, restaurando assim a casa, o casamento. Lógico que não faço milagres, né? A pessoa, o paciente tem que se entregar para esse processo. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre a importância que a gente dá para a opinião alheia. Beleza? Você sofre com esse mal aí ou não? Vamos refletir? Vai ser bacana. Deixa eu tirar esse outro fone, que esse outro fone está conectado ao computador e aí eu acabo falando mais alto porque eu tô com fone. O áudio tá bom aí para vocês? Como que tá? Tá ligado aqui o negócio. Deixa eu encaminhar essa live para onde tem que ir, tá? Enquanto vocês vão chegando aqui. E, gente, eu acho que eu vou mudar a live de dia de novo, tá? Deixa eu pegar aqui. Tirar o som. Mas já vai falando pra mim. Você se importa quanto com a opinião do outro? É uma dor que você tem? É um incômodo que você passa? Você gostaria de parar disso? Gostaria? Qual é a sua maior dor com a opinião dos outros? De 0 a 10, o quanto que isso te incomoda, o quanto que isso é um problema para ti? Tá? Valendo. Tá começando. Já mandei os Paranauê, mandei para os grupos. Quando a gente não tem assistente técnico, equipe assim por detrás, a gente tem que fazer tudo. Começo é assim mesmo, tá? Pessoal que tá aí, meu áudio tá bom para vocês? Vai falando aí comigo, tá? Gente, tem 2 porquês que eu posso trazer para vocês entenderem o que está por detrás desse comportamento, tá? Eu já vou começar dessa maneira a live, trazendo os porquês e depois vou trazendo consequências, comportamentos e depois vou trazendo possíveis soluções, tá? Vamos estruturar assim, combinado? Ok. Primeiramente, você tem que perceber que você aprendeu a se importar com a opinião dos outros. Se preocupar com a opinião dos outros é um comportamento. É um pensamento que foi programado, que foi aprendido, tá? Como que começou isso? A gente é Homo sapiens. Vamos lembrar então lá da época lá antiga, pré-histórica, quando a gente parecia uns macacão. Vamos lembrar lá naquela época pré-histórica. Naquela época a gente precisaria, né, ser nômade, a gente era nômade. A gente vivia em grupos pequenos, a gente tinha que se cooperar para sobreviver, lá nos nossos ancestrais, os grupos no máximo de 30 pessoas. Então a relação social era muito importante. Relação social saudável é igual sobrevivência. Então não foi a nossa mera inteligência humana que fez a gente ser espécie dominante, mas sim as nossas relações sociais,
a nossa inteligência emocional, a habilidade de nos relacionar em grupos, um grupo coeso, harmonioso, igual a um grupo que sobrevive e que perpetua a espécie. Por isso que eu falo, tanto na tecla de relacionamentos e inteligência emocional, por isso que eu estudo tanto isso está na base do nosso desenvolvimento. Então veja só, nesse grupo iam ter pessoas com habilidade X, outras com habilidade Y, uma era boa para fazer isso, outra era boa para fazer aquilo. E outra, sozinho, se a gente for colocar com qualquer animal de médio porte para cima, a gente perde. A gente não tem a mesma força, olfato e armas naturais, né? Unhas, garras, dentes, para matar um outro animal. Então a gente precisaria usar a cooperatividade. Então pensa só, será que faria sentido eu me preocupar com o que os outros da minha tribo pensavam? Será que isso era importante naquela época? Provavelmente sim. Então, se naquela época, se eu fosse um diferentão, ou fizesse o que eu quisesse, sem medir o que o outro vai pensar, gostar ou não, eu poderia correr o risco de ser mandado embora do grupo. E ser mandado embora do grupo é igual morrer. É igual morrer. Então a gente tem essa programação natural na nossa cabeça. A gente tem que entender isso. Tudo começa aí. A gente tem essa programação natural. A gente não muda aquilo que a gente não conhece. Tá? Porque as relações sociais eram importantes. E era importante a gente estar bem com todo mundo do grupo. Porque caso contrário, era a morte certa. Tá? Então a gente tem que entender que é uma preocupação natural. Mas o mundo mudou, correto? O mundo mudou, as coisas, as dinâmicas são diferentes e essa gatilho, essa programação está cada vez mais se perdendo na mesma função que ela tinha. É importante ainda a gente se preocupar com o que os outros pensam? É natural? É. Tem como parar absolutamente de se preocupar com o que os outros pensam? Não. Nossa, Matheus, você falou que ia resolver o problema. Eu estou resolvendo. Eu estou sendo sincero e mandando a real para você sem lero-lero, cara. É assim que a banda toca aqui comigo. Tem como parar? Não. Matheus, então não tem como resolver? Tem. Não estou entendendo nada. Então fica comigo na live, ué. É para isso que está fazendo a live, não é? Então vamos começar nesse ponto. É um comportamento natural, é uma programação de sobrevivência devido à nossa origem ancestral. Tá? Mas tem outro fator. Essa origem ancestral, que hoje ela já não é tão mais útil como era antigamente, acaba se repetindo hoje. Acaba se repetindo hoje. Tá? Então, a gente ainda pratica e estimula esse comportamento de se preocupar com o que os outros pensam. Tá? Mas a gente tem que começar a pensar de tal maneira. Nem eu nem você é o centro do universo. Nem eu e você é o centro do universo. A Terra não gira em torno da gente, nem o Sol. A gente é uma poeirinha cósmica no meio das galáxias e universos. Tá? Então a gente tem que começar a pensar isso. Será que eu sou tão importante, magnífico assim, que os outros param e pensam sobre mim? E ai, que karma, os outros pensar sobre mim, agora eu não posso fazer nada, porque eu não posso fazer nada, porque senão vão sair falando. Será que realmente é assim e a gente tem que dar essa importância toda? Então você não é o centro do mundo. Os outros não pensam sobre você igual você acha. Os outros não pensam tanto em você ou sobre você da maneira que você acha que eles pensam. Tá bom? Isso é uma crença irreal. Tá? Só que a gente aprendeu isso daí na nossa infância. Na nossa infância. Tá? Porque a gente tem uma necessidade de querer agradar e de querer ser amado. Então a gente tem já essa predisposição de querer ser amado, aceito, porque não ser amado, ser rejeitado é igual a morte. Então logo eu tenho que saber se eu estou amando, se eu estou sendo amado, se o outro está me amando, se eu estou fazendo as coisas certas. Tá? Tá, não vou falar isso não, porque isso eu vou deixar para a parte da intervenção. Tá bom? Mas as experiências que você teve na sua vida com os outros vai influenciar muito nessa preocupação. Porque tem gente, a maioria das pessoas na verdade se preocupam com a opinião dos outros. Tem algumas exceções que estão nem aí. Tá? Então as experiências que você teve, se você teve família muito rígida, tá? E aí tem os dois principais problemas.
medo de errar, da reprovação, dificuldade de lidar com frustração e comparação. Sabe um negócio que me irrita? Em vocês adultos, em mim adulto, mas eu não faço isso, tá? É o seguinte, você tá com uma criancinha chorando, você tá lá com seu filho de 1 ano, e ele tá chorando. Ao invés de você acolher aquele choro e entender o que está acontecendo, sabe o que você fala? Olha lá, fulaninho ali, olha aquela outra criança ali não está chorando, por que você está chorando? Porque a outra criança não está sentindo o que o seu filho está sentindo naquele momento. E porque a outra criança é outra criança. Aí você já começa a comparar. Aí vamos engrossar, né? Pode piorar. Tem como piorar. Olha só, a tia tá te olhando. Tá todo mundo te olhando. Olha só que feio. Eles estão achando, olha só, eles estão vendo só que coisa feia. Eles estão te olhando. O que você está aprendendo? O que você está programando, reforçando? Que programação? Se comparar e se preocupar com os outros que estão pensando em você. Isso acontece ou não acontece? Você já fez ou já presenciou isso? Eu tenho certeza. Porque você é um ser humano. E tem muito pai fazendo isso. Se você faz isso, pai, mãe, se você faz isso, pelo amor que você tem pela sua filha. A sua filha, seu filho não é tudo para você. Você fala, não é tudo, eu amo de todo o coração. Então, pelo amor que você tem por esse ser humaninho que você fez, tá? Para de ficar comparando, falando, fulaninho não está fazendo. Fulaninho na sua idade fazia aquilo outro. Eu já falei sobre o mal da comparação aqui. E olha, o que o fulaninho vai pensar de você se você for assim? Que fulaninho, tá vendo que vocês vão programando já? Aí depois o filho tá com depressão, ansiedade ou se envolvendo com substância, quer entrar em desespero. Então calma lá. Então a gente tem que entender que tem essa questão natural dos nossos ancestrais e tem uma viés, por causa disso, viés comportamental que é estimulado até hoje pelos nossos pais. Você tinha para pensar nisso? Então, pai, mãe, se isso está acontecendo, menos. Tem estratégias melhores para fazer isso. Mateus, quais estratégias? Então, me ensina. Não é o momento. Mas se você quiser, me chama no privado que a gente conversa. Tá? Fica à vontade. Então, o que está por detrás do medo na verdade, da preocupação com o que os outros falam? Porque a gente está sempre na espera da validação do outro. A gente tem medo da reprovação e talvez se o outro pensar alguma coisa errada que eu fiz, não vou ser validado, não vou ser reconhecido, vou ser reprovado. E isso ativa um gatilho emocional lá no fundo, que ser reprovado, não ser amado, ser abandonado é igual a morrer. Começou a entender? Então a gente tem que entender para depois a gente racionalizar por cima, tá? E quem se preocupa muito com a opinião dos outros, vê se você se identifica com alguma coisinha. Geralmente é ansioso, morre de medo do fracasso, de fracassar, tá? Fica pensando sobre o que vão falar, sobre as coisas que você vai escolher na sua vida, carreira, profissão, carro, roupa e tudo mais. Não consegue expressar verdadeiramente a sua identidade, porque às vezes não consegue nem construir essa identidade. Tem dificuldade de fazer escolhas, tá? Tem dificuldade de se socializar e é frustrado consigo mesmo e muito inseguro. E aí? Serviu para você? Bateu alguma coisa? Então o negócio tá sério, hein? Mas bora lá, tá? Vamos misturando já algumas intervenções, porque vocês já entenderam a origem e já vieram viés de comportamento. Vamos continuar então aqui a live. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Falem nos comentários, tá? Seja no presencial, no ao vivo presencial, seja no ao vivo ou na gravação, tá? Vai falando aqui nos comentários. Deixa eu ver o que eu fui anotando aqui para vocês. Já falei que você é no centro do mundo, os outros nem sempre estão prestando atenção
Pensa nisso, nem sempre os outros estão prestando atenção em você como você acha que estão. Muito provavelmente, sua preocupação com os outros é mais irrealidade do que realidade, tá? Porque os outros não prestam atenção nem neles, vão prestar atenção no que os outros falam, no que você está falando, nem neles, eles têm 1001 problemas, vocês acham que eles vão ficar parando para pensar? E outra, mesmo que eles parem para pensar, logo logo eles vão esquecer, tá? Logo logo vão esquecer. Eu vou aprofundar essa narrativa aqui com vocês. E a mais importante do que o que os outros vão falar, na verdade, o que te incomoda é a sensação. Então a gente tem que resolver e identificar o caminho emocional, de que forma está gravado, se é traumatizante ou não, as sensações. Vamos traduzir preocupação com a opinião dos outros com medo de reprovação, abandono, de não ser amado, tá? É isso que a gente tem que trabalhar. Fortalecendo isso, muito provavelmente a preocupação dos outros vão cair por terra. Preocupação com o que os outros falam, tá? Se você é uma pessoa mais assertiva, mais autoconfiante, mais, com esses pontos resolvidos, dificilmente você vai se preocupar com o que os outros pensam, tá? Outra crença que eu acho que você já ouviu ou não, mas eu vou frisar novamente porque é bom repetir, que é impossível agradar a todos, tá? E às vezes, preste muita atenção, é impossível agradar a todos, isso não vai rolar e nem deve acontecer, porque todo mundo é diferente. Se eu for querer agradar a todo mundo, quer dizer que todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, que graça que tem? Todo mundo é diferente, o legal é ser diferente. E grave essa frase na sua cabeça. Na tentativa de agradar quem não está nem aí para você, os outros, você pode acabar desagradando quem realmente se importa, quem realmente se ama. E às vezes essa pessoa que realmente te ama e realmente se importa é você mesmo. Muitas vezes, na tentativa de agradar os outros que não estão nem aí para ti, você desagrada a si mesmo. Você se coloca numa negação, você se coloca para debaixo do poço. Então tome cuidado com isso, tá? Lembre, na tentativa de agradar quem não está nem aí para mim, eu posso estar desagradando quem realmente se importa comigo, tá? Os outros não têm essa importância e esse peso e esse significado de força de conseguir mudar ou estragar a sua vida como você acha. A única pessoa que tem real força e poder sobre a sua vida é você. Quem estraga ou resolve a sua vida é você. Lógico que, dependendo dos ambientes, das pessoas e das experiências políticas, econômicas, sociais, familiares, é mais difícil fazer isso. Uma pessoa de uma família estruturada, com uma economia estruturada, com uma política estruturada, é muito mais fácil. Não vamos ser hipócritas e xiriri. Mas, independente da força que você tem que fazer, da complicação de onde você veio, a única pessoa que tem poder de mudar ou estragar ou melhorar a sua vida é você. Então se responsabilize um pouquinho mais. Pare de transferir a resolução para os outros e de colocar problema e culpa nos outros, tá? Isso, vamos nos tornar adultos, genuinamente adultos. Continuando então, coceira na cabeça, ai, tá feio, né? Para resolver essa questão também da preocupação com os outros, você tem que passar a se questionar qual é a real necessidade oculta que está por detrás disso. Do que realmente você está querendo se proteger, que dano você está querendo evitar. Embora eu estou falando que seja rejeição, muito provavelmente é rejeição, medo de reprovação e tudo mais, cada um tem a sua peculiaridade, a sua subjetividade, você é único. Então qual é a sua real necessidade oculta? A que evento, ou a que pessoa, ou a que experiência está associado a essa função? O para que realmente, qual a função, o para que desse comportamento, desse pensamento de se preocupar com os outros, o para que disso na sua vida.
Anota isso aí e passe a se questionar, porque é aí que a gente vai ter que resolver, tá bom? Se você não conseguir fazer esses pontos, essas melhoras sozinho, procure um profissional, por gentileza, se cuide e se ame, tá? É possível resolver. Então, o mais importante do que o que os outros pensam sobre você é o que você pensa sobre você. Para um pouco de ficar preocupado o que os outros vão pensar dos seus empreendimentos, das suas escolhas afetivas de roupa ou de sei lá o que, de carro, moto, sei lá o que, de curso, de carreira. Pensa o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre isso. Dedique mais tempo nesses pontos e aí a gente vai encontrar. E aí, em vez de ficar pensando dessa maneira, a gente pode ter pensamentos alternativos. Eu trabalho muito essa questão de pensamento alternativo na clínica, tá? Você pode pensar assim, em vez de, o que estão pensando sobre mim? Você pode pensar, se alguém tiver algo a dizer, não importa. A minha felicidade é mais importante. O mais importante é o que eu penso sobre isso e eu quero fazer isso por quê? Eu quero fazer isso porque... Isso é mais importante. Isso está conectado com a minha essência, vontade, projetos, tá? Então se valide. Valide o que é de melhor em você. Passe a reconhecer o que é de melhor em você, suas habilidades, seus talentos. Eu já falei, essa live você pode complementar com várias outras lives que eu fiz. Para você ter acesso à live e mudar seu patamar de vida, se responsabilizar e consumir mais conteúdo, você tem que entrar no grupo. Lá vai ter qual é a importância do seu talento, amor próprio, perdão, inteligência emocional, parar com comparação, parar com perfeccionismo. Tudo essas lives estão correlacionadas a essa daqui, tá? Está entendendo até aqui? Está tranquilo? Posso continuar? Qualquer dúvida você deixa aqui no comentário, seja no ao vivo ou na gravação, tá? E pode me mandar no privado também. Se você pegar meu contato, pode me mandar no privado. Fique à vontade. Cuidado também, gente, com amizades ruins. É impossível ser saudável emocionalmente se você vive num ambiente tóxico. É impossível. Então, se você está convivendo com pessoas que não estão nem para você, tudo que você fala é crítica, só te colocam para baixo, se distancie dessas pessoas. Matheus, mas é minha esposa, mas é meu marido. Olha, se não for possível resolver isso, porque às vezes esse comportamento é repetitivo, é uma repetição de padrão, é alguma questão emocional não elaborada, é um trauma que tem como resolver. Tem que resolver. Se não for possível resolver, seria melhor se distanciar. Mesmo se for pai ou mãe, tá? Irmão, se distanciar. Não precisa nutrir ódio, mágoa, revolta, mas a distância é bom. Distanciar é bom, tá? Então cuidado com as amizades ruins e negativas. E só tem uma forma de você não frustrar ninguém, não desagradar ninguém e não errar. Só tem uma receita, eu acho que você sabe qual é. Sabe qual é a receita para você não receber crítica, não desagradar, não errar, não chatear ninguém? É simples, cara. Executa isso então que você vai ser feliz. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Você topa? Resolvi seu problema. Resolvi seu problema. Só que não, né? Não fale nada, faça nada e seja nada. Aí não vai ter... É mentira, né? Porque mesmo se você não fazer nada, vão começar a falar porque você não está fazendo nada. Se você falar nada, vão falar. E se você não ser nada, vão falar que você não está sendo nada. Então não tem como sair. Relaxa. E outra, até você mesmo acaba criticando outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que têm medo da crítica de outros são pessoas que criticam demais os outros. Então começa a mudar. Antes de você parar de se preocupar ou ficar possesso da vida do que os outros estão falando, o que vão pensar e tal, dos problemas que isso traz, independente da magnitude, mude você esse comportamento. Deixe você de praticar frequentemente esse comportamento de criticar os outros e de ficar pensando sobre o que os outros fazem. Pense mais sobre você, sobre sua vida. É isso que realmente importa, que você tem controle. Cadê a inteligência em ficar preocupando e falando da vida dos outros? Tá? Isso aí é coisa de fracassado. Isso é coisa de fracassado que não tem o que fazer. Ponto, falei. Ponto, falei.
Então, é um treino mental. Igual você foi treinado mentalmente para se preocupar com os outros a vida toda, pelos esses estímulos na sua infância, você também pode treinar a desaprender isso, tá? E outra, tudo isso que eu estou falando aqui vai dar uma pincelada, né? Vai te ajudar muito, mas pode ter coisas bem mais complexas e mais fundas por detrás desse pensamento, que aí precisaria de intervenções terapêuticas, tá? Para conseguir encontrar o X da questão. Ok. Outra coisa que eu gosto, eu vou frisar isso no final da live, mas eu vou aproveitar para falar o seguinte. Eu até já fiz um videozinho sobre isso. Na verdade, gente, verdade verdadeira, a opinião do outro, na verdade verdadeira, hoje em dia, a opinião do outro é uma falácia. A opinião do outro não existe. Estou falando aquela opinião que te afeta, sabe? Que você fica mal, que te paralisa, que você fica borocochô, que você fica revoltado. Ah, aquele fulano teve capacidade de falar isso. A opinião do outro é uma falácia, não existe. Se você está preocupado com o julgamento do outro, é porque você já se julgou primeiro. É porque você já está se detonando, você já está se julgando. Você já está se autodepreciando. Se alguém te chama de feio e você fica peidado, é porque você se acha feio. Se alguém chama você de incompetente e irresponsável e você fica bravo, é porque você se acha incompetente e irresponsável. Se alguém te chama de inútil e você fica bolado e bravo e não, meu Deus do céu, é porque você se acha inútil. Mas às vezes entre se achar em ser, tem uma distância longa. Talvez você está se achando inútil porque a lente que você está colocando está errada. Será que realmente você é? Então, olhe para dentro de você. Quando a opinião de alguém te incomodar, olhe para dentro de si. Se questione na necessidade oculta, igual eu já disse. E fale, será que eu penso isso sobre mim? Nossa, eu estou sendo mal comigo, hein? Então, é uma falácia. Semente só cai em terra fértil. Se a opinião do outro te paralisa e gera todos esses sintomas aqui, é porque seu terreno interior está fértil para receber isso. Se seu interior está fértil para receber isso, começou lá na sua família de origem, com o papai e mamãe estragando sua cabeça. Tá? É para você se revoltar contra seu pai e sua mãe? Não, é para você amar o seu pai e sua mãe. Porque mesmo que ela estragou a sua cabeça, eles fizeram o melhor que eles puderam, tá? Naquilo que eles acreditavam que era bom. E se eles cagaram a sua cabeça, é porque alguém cagou a cabeça deles antes, e sucessivamente. Então, se revoltar contra isso, só continua a roda girando negativamente. Ame, perdoa, né? Qual que é a estrutura? Reconheça, agradeça e se despeça. Eu já fiz uma live falando sobre paz aqui, tá bom? Então, deixa o terreno infértil, improdutivo para essas críticas, para esse julgamento, ou para o que os outros vão pensar e falar. Desculpe a palavra, mas foda-se o que os outros vão pensar e falar. Desde que você reconheça o seu valor, se alguém fala assim, nossa, vamos dizer assim que algum paciente não gostou de alguma coisa que eu disse ou que eu faça, isso pode acontecer, porque ele tem as questões dele. Você é um péssimo profissional. Eu vou deixar com ele. Ele que não entendeu o profissional que eu sou. Eu sei que eu sou um profissional top do top do top. Eu sei. Então eu guardo isso lá, agora, esse fulano falou que eu sou mal. Eu acho que eu sou ruim mesmo. Tá vendo, eu não consegui, ele falou isso. É porque eu estou me achando um profissional ruim. Tá? Então, se alguém criticar, você é um mau pai. Se eu ficar bolado com isso, é porque eu estou acreditando, eu já me julgo como mau pai. Tá? Então pensa nisso. Porque eu vou falar isso mais pra frente, mas já vou adiantar, né? O mais importante sobre o que falam de você é o que você faz com o que falam de você. E o que você mesmo fala de você mesmo. Tá bom? Mas o cerne está no meio de errar. A gente já entendeu isso? Está no meio de errar e de ser reprovado. Eu já tive uma live falando aqui sobre o medo de errar. Vale a pena você conferir, então, para complementar o seu desenvolvimento pessoal, se você realmente quer resolver. Se você não quer resolver, a vida é sua, você estraga como quiser. Tá? E outra fase aqui, gente. Liberdade não tem preço. E parar de dar esse peso, lembra que eu falei que não tem como parar de pensar sobre os outros, a gente faz isso naturalmente, tá? Mas
o problema é ficar ruminando isso, e isso te dá um peso, né, que te trava, que causa esses sintomas que eu falei no começo da live. Liberdade não tem preço. Você parar de se preocupar com o que os outros pensam é viver a sua vida, é ser livre. Você quer viver preso nesse ciclo até quando? Escolha é sua. Tem como sair. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Tá? Foque na solução e não no problema. Você tem a opção de olhar como vítima ou como aprendiz. Olhar como aprendiz é solucionar. Olhar como vítima é ficar ruminando o problema. E será que o outro realmente está pensando sobre você? Ou você acha que a pessoa, né, ou você acha que ela está pensando sobre você? Então isso pode ser treinado. Isso pode ser treinado. Vamos treinar. Nenhuma pessoa que alcançou o sucesso, pense aí num cara bem sucedido, empresário, funcionário público, artista, ele não chegou lá pensando que os outros iam falar dele. Porque enquanto ele está na jornada, enquanto você está na jornada, batendo cabeça, errando, tem um monte de fracassado e incompetente que ainda não se desenvolveu, que ainda não olhou para si, não desabrochou, tá? Repito, na verdade vou reformular para ficar mais fácil. A pessoa está com atitude, com comportamento de fracassado e incompetente. Às vezes ela não é, mas ela está com atitude, tá? Que depois que você alcança o sucesso, nossa, eu sempre acreditei em você. A diferença de um louco e de um gênio é o resultado, né? Um gênio, um louco, na verdade, é um gênio sem resultado. Certo? Se o gênio não alcançar o resultado, ele é louco. Então, ninguém chega no sucesso se preocupando com o que os outros importam. Nossa, eu vou vender brigadeiro na rua, mas o que os outros vão pensar? Não se importa. Brigadeiro na rua vai servir para você alcançar o que você quer? Então vá vender brigadeiro na rua. Ah, vou gravar vídeo, vou fazer conteúdo digital, mas o que os outros vão falar? Pouco importa, eles pagam sua conta. Fazer isso vai te ajudar no seu patamar? Então, vamos fazer isso, certo? Trabalhar o medo do fracasso está associado a trabalhar o medo da opinião dos outros. Vamos fazer esse paralelo, tá bom? Como a gente trabalha o medo de fracasso? Eu já falei aqui sobre o medo de errar, já falei aqui sobre lidar com frustração e fracassos, já falei aqui sobre momento de crise. Todas essas lives estão no meu grupo, link na bio, entre no grupo, tenha acesso ao link e se desenvolva pessoalmente, tá? Não existe derrota, vamos entender isso. Fracassar derrota? Não. Boa noite, Marina. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Todo mundo está entrando aqui, tá? Nisso, pessoal, seja bem-vindo todo mundo. Não existe derrota, tá? Existe aprendizado. É o que eu falo, não existe erro, existe aprender ou não aprender. Thomas Edison, quando estava criando a lâmpada, cada vez que ele errava, porque ele não criou a lâmpada de primeira, ele pensava assim, cada vez que eu erro, na verdade, eu estou inventando um jeito novo de não criar uma lâmpada. Olá, Anice, seja bem-vindo. Eu estou inventando um jeito novo de não criar lâmpada. Então não existe fracasso, existe aprendizado. Eu tenho que olhar mais para o processo do que para o resultado final. E é o processo que nos constrói. Eu sempre trabalho isso. Coloca isso, trabalhar então. O fracasso é focar no processo. Não existe derrota, existe aprendizado. Tá bom? Cada vez que você erra, você está aprendendo uma nova maneira de não fazer aquilo. E simplesmente você vai ajeitar na próxima. Você é um ser humano, você vai errar, todo mundo vai errar. Quem está dando risada porque você errou é momentâneo, tá? É momentâneo. E outra, qual é a importância sobre o seu erro? A importância sobre o que os outros vão falar é passageira. Gente, é passageira. Você vai fazer um erro absurdo. Daqui uma semana, deixa de ser desinteressante. Daqui um mês, 2 meses, 1 ano, tá? Tem uma frase que fala assim: a manchete da capa do jornal de hoje é o banheiro do cachorro amanhã. Bota isso na cabeça, lembra da frase, ó. A manchete, a capa do jornal de hoje é o banheiro do cachorro amanhã. O jornal que você leu hoje, nossa, notícia, não acredito, fulano, papapá. Daqui uma semana tá para limpar mijo de cachorro, para embrulhar coisa. Então a importância é passageira.
pense em você mesmo. O que você pensou sobre as pessoas, sobre fulano de tal, há 5 anos atrás? Você consegue lembrar? O que você estava pensando sobre você 5 anos atrás? Pode ver que é difícil lembrar, porque a importância é passageira, as coisas mudam, tudo roda. Ainda mais no mundo hoje que é frenético, ninguém tem tempo para ficar remoendo, não. Se eles riem um pouco, alguns dias, releva, ri junto. Você errou, errei mesmo, e foi, já era, já está arrumando, e toca o barco, daqui a pouco ninguém vai estar lembrando disso, não. Olha aí, por exemplo, BBB, vamos falar de Big Brother, né? O que aconteceu na edição passada, agora com a edição hoje nem lembra direito. E o que acontece agora, daqui do outro dia, não está nem lembrando mais, porque é um bafafá em cima de outro bafafá. Então, a importância é passageira, fique tranquilo. E o que os outros vão pensar agora, daqui uns dias, não importa mais. Ninguém vai lembrar depois de um tempo, tá? O valor disso acaba. Mas o valor que você coloca sobre você, a sua autoimagem, isso é problema. Isso é sério. Isso você tem que levar a sério, tá? Penere as críticas. Receber crítica é bom, gente. Receber crítica é bom. Ninguém cresce com elogio e com carinho nas costas. Ai, muito bom, que coisa boa que você fez, parabéns, tá, é ótimo. É bacana esses elogios, esse afago, é gostosinho. Mais conforto, deixa a gente parado, cadeirinha confortável, deixa a gente parado, incomodado. Cadeirinha não confortável, nós ficamos se movimentando aqui, movimenta para lá e movimenta para cá. Metaforicamente, o que eu estou querendo dizer é que a gente só cresce, só se desenvolve, só amadurece na tristeza, é com chute na bunda e voadora nas costas. É assim que a gente cresce e amadurece. É assim. Tá? Então, receba crítica. Qual é o problema de ser criticado? Você critica um monte de gente. Você é de cristal, você pode criticar, mas não pode ser criticado. Me poupe, né? Então, receba a crítica, mas filtre. Filtre a inveja do outro, a raiva do outro, o julgamento do outro. E perceba essa crítica, o que eu posso tirar? Faz sentido para mim ou não? O que eu posso aprender? Realmente, apesar de ele estar falando isso porque ele está com inveja e tal, mas realmente eu posso melhorar nisso, posso mudar o tom da fala, eu poderia ter falado diferente. Tá? Penere e veja o que você pode tirar de aprendizado. Receber a opinião dos outros é bom. É bom. Porque às vezes a gente não tem ciência do que está acontecendo. Então o toque de alguém, isso, não sei, pode ajudar. Tá? Pratique empatia. Busque entender o que está levando o outro. O que está levando o outro a falar, ou a criticar, ou a julgar. É muito mais questões pessoais de experiências de vida dele, de crenças, de padrões familiares deles do que sua. E o que é dele não necessariamente se encaixa a você. Então entenda, releve, às vezes não é que ele não goste, às vezes não é porque ele não acredita em você, às vezes ele só está compartilhando a experiência dele. Você vai filtrar e vai ver se serve ou não serve. Faz sentido isso para você? Já tinha parado para pensar dessa maneira? Então pratique empatia. Então o que eu penso do que pensam de mim é mais importante do que os outros pensam de mim. A forma de você lidar com isso é mais importante. A forma de resolver o problema é mais importante. Tá? É lógico que agora, né, como eu falei na questão dos nossos ancestrais, parece que com as redes sociais a gente está preocupado ainda mais com os likes, com o que os outros vão pensar e agir, como se nossa vida dependesse disso. Algumas pessoas possam até depender, tá? Mas não da maneira que a gente acha. Tem muita gente que acha que se não receber like ou curtida vai morrer, como se fosse abandonado pela tribo. E isso não é verdade. Tá? As pessoas só têm importância em mim no grau que as pessoas só têm importância para mim no grau que eu dou importância para elas. Tal coisa só me afeta no grau da força que eu dou para essa coisa. Tá? Então, se uma crítica me afeta é porque eu dei peso a essa crítica. Se eu dei peso a essa crítica, muito provavelmente é porque eu tenho uma ferida não resolvida. É porque eu já me cutuco essa ferida. Pegou a linha de raciocínio? De onde tem que intervir, do movimento, o porquê, o que está por detrás? Ótimo. Tá? E por que isso é tão sério? Porque às vezes simplesmente essas coisas que eu estou falando não vai resolver o problema. Porque pode ter um gatilho muito forte de rejeição, uma experiência muito forte de rejeição na sua linha geracional ou na sua própria experiência de vida. E, gente, ser rejeitado não é à toa que está associado a uma morte. Estudos já mostram que a rejeição emocional dói no corpo, é visceral, dói igual dor física.
Não é brincadeira. Então é plausível entender esse medo de errar e de frustrar. Mas a gente tem que perceber que é um medo irreal, que tem um caminho de resolver, que tem como dessensibilizar isso e trabalhar essa fobia e ver a realidade dos fatos. Muitas vezes você está sofrendo porque você não está vendo a realidade dos fatos, e sim o julgamento que você teve, a percepção que você teve do fato. Então, da mesma forma que você pode ter uma percepção, o fato é esse, o fato é esse. Da mesma maneira que eu posso ter uma percepção negativa, eu posso ter uma percepção positiva do fato. O mesmo fato. É a sua mente que manda. O que você vai fazer? O que você vai escolher? Porque a mesma mente consegue fazer essas coisas. Qual caminho você vai trilhar? O mesmo trabalho que você tem para pensar as coisas negativas, você vai ter para pensar as coisas positivas. Se você não consegue fazer, ou seja, a mesma forma que você tem para se culpar e para sofrer, você tem para aprender. Se você não está conseguindo fazer isso, eu entendo, não é fácil. Ainda mais dependendo do seu padrão familiar e das crenças que foram programadas aí no seu sistema operacional. Procura ajuda, pô. Vai ficar se lamentando aí? Procura ajuda. Tem como resolver. Pode não ser fácil, mas tem como resolver. Pode não ser rápido, mas tem como resolver. Então, resolver ou não, a escolha é sua. Eu não gosto de pessoa que fica choramingando, que fica com vitimismo. Se responsabilize. Seja um aprendiz e autorresponsável, né? Vamos continuar aqui. Ruminação é o seguinte. O que eu anotei? Ruminação. Eu me preocupo com o que o outro está falando. Aí eu fico ruminando o que o outro está falando. Nossa, mas o fulano isso e falou aquilo outro, mas isso se acontecer e tal. Nananã. E aí esse pensamento ruminante faz gerar aquilo que eu falei, ansiedade, sensação de fracasso, culpa, papapá e tudo mais. Então a gente tem que identificar os pensamentos para encontrar pensamentos alternativos, tá bom? Porque a ruminação é jogar gasolina na fogueira, tá? Tome consciência do que está te incomodando. Vou começar a vender brigadeiro na rua. Nossa. Mas os outros. Eu começo falando assim. Vamos ser específicos. Os outros quem? Porque a falta de especificidade é uma distorção cognitiva e mantém problema. Os outros vão achar ruim eu vender brigadeiro na rua. Não peguei não, mano. Os outros vão achar ruim. Os outros quem? Quem que é os outros? Vamos nomear? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu colega de trabalho. Quem é o outro? Para de... Os outros é ninguém. Os outros é ninguém. Se você não consegue nomear o problema, não consegue resolver. Vamos resolver? Então, os outros, obrigado. Os outros é quem? Vamos começar por aí. Os outros é quem? Comece a tomar consciência e refletir. O que o outro fez para você, que tem tanto peso a palavra dele, tá? Qual medo seu que está por detrás disso? Comece a refletir sobre esses pontos. Porque a estratégia para resolver esse problema, gente, é agir. Eu não vou resolver botar a mão na sua cabeça assim, ó. Imagine agora que você não se preocupe mais com a opinião dos outros. Não. É você que vai botar a mão na sua cabeça. Eu, a partir de agora, vou começar a ter atitudes diferentes, vou anotar, vou mudar o meu comportamento, vou encontrar estratégias de pensamento para combater esses pensamentos que vão vir, porque os pensamentos vão vir, a gente não controla o que a gente pensa, a gente controla o que a gente faz com aquilo que a gente pensa. Eu já falei isso aqui. Todo mundo vai ter opinião, todo mundo vai ter julgamento, eu vou julgar, vocês vão me julgar e vice-versa, isso é natural, isso vai acontecer, a gente não precisa ficar limitado nisso. A gente tem que aprender a jogar esse jogo, tá? E não ser vítima de nós e dos outros. E com a idade, isso tem uma tendência a diminuir, mas nem sempre, tá? Com a idade é comum começar a cagar mais porque os outros falou, tá? Parar de perder tempo com isso. Então vamos adiantar? Para que esperar ficar velhinho? A mesma falta de... Olha só, vamos entender o seguinte. A mesma falta de importância do comportamento, né? De se preocupar com os outros. A mesma falta de importância que ele tem nos seus 70 anos, ele tem agora nos seus 20, 30, 40 anos.
Para que esperar chegar nos 70 anos para ter uma vida de paz, tranquila e harmonia mental se você pode ter isso hoje? Começa a cagar hoje, porque os outros estão falando, tá? Lógico que com autorresponsabilidade, né? Não vamos mandar o louco e sair andando pelado na rua e sei lá o que. Vamos para os extremismos. Eu acredito que vocês são inteligentes para entender esse ponto, né? Sempre é na harmonia e no equilíbrio que eu trago aqui. Mas comece a pensar o seguinte: outras estratégias para você ir pensando, tá? Outras estratégias. A opinião desse outro realmente é importante? Quem é esse outro? O que ele fez? Vai ter um monte de gente que quer abrir empresa, que quer empreender, abrir uma franquia, abrir um negócio, vender tal coisa, e sai pedindo opinião para todo mundo, para um monte de gente que nunca fez nada na vida, que nunca vendeu um picolé, que não tem empresa. Não, cara, isso aí não é bom não. Bom mesmo é fazer isso. Se eu fosse você, eu faria assado. Por que não faz, então? Se você, por que te impede de fazer? Tá? Para de pedir opinião para quem não fez nada. Para. Tipo assim, você quer mexer com gado, você quer mexer com sorvete, o que você quer mexer? Pergunte para quem já fez. Ah, eu quero começar a vender móvel. Cara, eu vou procurar quem vende móvel, vou me perguntar como é que é, qual que é isso. Ah, eu vou vender móvel, aí eu vou perguntar para meu amigo que trabalha no balcão de tal lugar. Não é desmerecer o serviço dessa pessoa, mas é que não tem como eu perguntar como que eu aprendo a nadar, como que eu falo espanhol, para quem fala francês. Não tem como eu querer aprender salto à distância para quem pratica salto em altura. É tudo salto, mas é diferente. Então, pare de perguntar para pessoas que não têm estrutura para te passar, nem emocional, nem técnica e tudo mais. Então, reflita. Qual é a opinião real dessa pessoa? A opinião dessa pessoa realmente é importante? Porque algumas pessoas são importantes para nós. E a opinião de algumas pessoas é importante, mas nem todas. Agora o seguinte, pense também. O que de pior poderia acontecer se realmente isso não desse certo? Se realmente isso que a pessoa está falando acontecesse? O que de pior poderia acontecer se eu realmente magoasse essa pessoa? O que pior poderia acontecer se eu realmente fracassasse? O máximo os outros falar: eu avisei e tal. Tá, pode ser desconfortável, pode ser um pé no saco e chato, beleza, mas vai passar, cara. Vai passar, tá? E aquilo que eu falei, você se lembra da opinião que teve sobre outros há 10 anos atrás? Você não lembra. Você lembra sobre a opinião que os outros tiveram para você há 10 anos atrás? Você não lembra. Então, para que isso? Por que você não lembra? Porque não é importante. Porque não é importante. Então, se ela não é importante daqui a 10 anos, se ela vai ser esquecida daqui a 10 anos, a gente vamos adiantar esses 10 anos, esses 5 anos, e vamos trazer a falta da importância dela para hoje. Exato, Nice. Tem opinião que acaba deixando pior a situação. Tá? E outra, você não é obrigado a emitir sua opinião para todo mundo também. Não é todo mundo que quer saber o que você pensa, o que você quer, o que você deseja. Certo? E outra, para de perguntar mais para os outros o que você deve fazer, e será que é bom, será que é ruim, o que você acha disso, e fulano o que você acha daquilo, e passe a fazer, e vai aprender com a sua experiência, com o seu erro, coloca a cara a tapa. Para de ficar, você acha que isso é bom, você acha que aquilo é outro, porque cada um vai te dar uma orientação, cada um vai falar que é bom uma coisa, porque cada um tem sua visão e sua necessidade, e você não vai para lugar nenhum. Seguinte, você quer a opinião de outras pessoas? Isso é importante para se balizar, para você diminuir a chance de errar? É importante. Escolha no máximo 3 pessoas que representem autoridade e responsabilidade, que realmente querem o seu bem, que realmente tenham visão, perspectiva, e aí você consiga avaliar bem pessoas que você admira. Pergunte só para essas 3 pessoas, ou só para uma, tá? Faça isso, pare de perguntar para Deus do mundo e sair espalhando sobre você suas ideias e pensamentos aí, beleza? E a gente tem que pensar o seguinte: a vida é muito curta para a gente perder com essas bobeirinhas. Quantas coisas que você está deixando de viver, cara? Você está deixando de viver.
tá? Quem vive querendo agradar todo mundo, condena a sua própria vida. Você está perdendo de viver a sua vida, de ter seus sonhos, de construir o seu legado, de ter as suas experiências, o seu aprendizado, de se tornar uma pessoa top. Porque os outros vão pensar ou falar se você errar. Véi, se você errar, você errou, você é ser humano, você está aprendendo. Oxi. Então o nosso tempo é curto para se preocupar muito com os outros. Passe, na verdade, a inverter. Se preocupe mais em você e passe a agir. Passe você a agir. Porque o ser humano, tem um autor, se eu não me engano, é Fernando Pessoa, poeta, que fala assim: o ser humano é um cadáver adiado. Você vai deixar a opinião de um cadáver adiado te parar a sua vida? Aí daqui a pouco os dois morrem e ninguém fez nada. Daqui 150 anos, ninguém que está vivo hoje vai continuar vivo. Então para de pensar nisso. O dano, o bafafá que pode acontecer hoje, por exemplo, né? Fulano engravidou a namorada. Quando isso acontece, meu Deus do céu. Meu filho, daqui dos 3 anos, depois que essa criança já está grande, ninguém nem está falando isso, não tem mesmo peso, ninguém não está nem aí mais. Tem tanta coisa acontecendo, então você não é o centro do universo. Mas o que eu quero falar para vocês, encerrando, para construir a sua segurança, você tem que estar confortável em você. A partir do momento que você sabe mais quem você é, você se fortalece, a opinião dos outros pede força. Então é muito importante você ser você mesmo, ter um autoconhecimento, se conhecer mais. Isso é muito importante. A partir do momento que você se conhece mais, se valida mais, conhece a sua história, seus comportamentos, sabe o valor que você tem, a opinião dos outros pouco importa. Você consegue ser mais assertivo, você consegue ter uma saúde mental muito melhor. Tá? Então invista em você. Tá? Gaste mais tempo em você. Porque você tem que gastar mais tempo com você, que eu repito, a opinião do outro é uma falácia. Se o que o outro falou te incomodou, é porque você já está se julgando dessa maneira. A opinião do outro tem que servir como um guia para a gente, não como uma prisão, não como uma jaula. A opinião vai me orientar se eu estou indo no caminho certo ou não, vai fazer eu me perceber, mas não tem que ser uma jaula que impeça até de eu começar a fazer, porque olha que os outros vão pensar. Que os outros nem estão pensando sobre você. Que os outros vão pensar. Foda-se que os outros vão pensar. Toca a sua vida. Daqui a pouco os outros nem estão lembrando mais o que pensou sobre você. Oxe. Já falei, quem é esse outro que te julga? Enfim, esses são os pontos que eu trabalho na clínica, que eu gosto de frisar para trabalhar esse problema de se preocupar com a opinião dos outros. Tá bom? Lógico que daria para falar muito mais e que teria muito mais para aprender sobre isso. Mas se você identificou com essas características, entendeu o que está por detrás, o porquê desse comportamento, onde que está a origem, tá? E essas estratégias para mudar, já tem como você entrar em movimento e ter alguns benefícios. Caso contrário, converse com o terapeuta, pode me procurar, ou pode ser outro, começar uma sessão, tá, para resolver esse problema. Porque a preocupação do outro, que a opinião do outro está paralisando a sua vida, e eu não quero que a sua vida seja paralisada, eu quero que você flua na potência que você possa ser e se desenvolva o que você possa desenvolver, tá? E pare de repetir os padrões que aconteçam na sua família. Pai e mãe comparava você com as outras pessoas, você está lá comparando seu filho. Pai e mãe ficam falando, olha lá o que os outros vão pensar. Não pode colocar essa roupa não pode colocar essa roupa para ir na escola, senão vão pensar o quê? Não pode levar esse presente não, porque vão pensar o quê? Pare de condicionar o seu filho a um sofrimento mental, por gentileza. Se você não sabe fazer isso, procura ajuda. Tá? Porque se realmente seu filho é a coisa mais importante para você, você tem que dar o seu máximo para ser o melhor para ele e resolver essas questões. É assim que eu penso. Se você não discorda, ok. Então é isso. Dá vontade de falar mais um tanto, mas eu acredito que iria cair numa redundância, né? Acredito que eu consegui ser claro. Se eu não fui claro, vou me esforçar para ser mais claro, mas me dê uma opinião. Fala aí o que você achou. Qual a opinião que você está tendo sobre a minha pessoa, sobre esse conteúdo. Manda bala aí, quiser criticar também, fica à vontade, não tem problema não. Se quiser elogiar, é mais gostoso, né? Pode elogiar também. Beleza? Vou deixar alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Fazer alguma pergunta?
Elogiar também seria interessante, criticar fique à vontade, seja na gravação ou seja no ao vivo. E repetindo, gente, né? Tem vários outros vídeos que complementam esse no grupo. Entre no grupo, me peçam acesso do link se você não está conseguindo acessar e assistam a live. Na tese o conteúdo é muito grande. É grande porque são problemas complexos, tá? Esses são conteúdos raízes para se desenvolver. Só você é responsável por você mesmo. Se desenvolve e para de se colocar como vítima. Outra coisa, ainda está valendo o cupom que eu fiz agora, né? Para o Janeiro Branco, que é Janeiro Branco 23, para ter o acesso a 99% de desconto para o meu curso de saúde mental. O link do curso de saúde mental está na bio. Tá? Você está tendo praticamente o curso de graça. Só não está aproveitando quem não quer. Tá? Quem não quer. Beleza? E pode recomendar e pode encaminhar para outras pessoas o link também. Mas eu acho que você está certo de fazer de fazer assim também com o povo. Mas é que tá, gente, não vamos pro extremismo, tá? Ainda é importante a minha imagem, ainda é importante o que os outros pensam. É importante, mas não dessa maneira que eu imagino e não nesse grau que é. Eu tenho que balizar. Não adianta eu ser um irresponsável e tipo assim, imagine só. Vou vir fazer a live aqui, gente, de cueca, tá? Sem camisa, com o cabelo bagunçado, de chinelão, colocando os pés aqui pra cima. Foda-se o que todo mundo tá pensando. Eu quero fazer a live de cueca e sem camisa. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que me preocupar, eu tenho que colocar uma roupa que pelo menos seja agradável, eu tenho que pentear meu cabelo para ficar mais bonito, né? Eu tenho que me preocupar com o som, não é tipo assim, foda-se o que os outros estão pensando, eu vou falar assim, esse é meu áudio, vai ser assim ruim. Não vamos jogar para esse extremo que também é ruim. Eu tenho que me preocupar, mas que isso seja um guia, um balizador. Mas o guia eu não posso vir sem camisa, correto? Mas se o meu estilo é uma camisa colorida cheia de palhacinho, eu vou vir do Mickey de palhacinho, tá? Eu vou vir com uma regata, ok. Se é o meu estilo, se é o que está ligado à minha identidade, eu vou me sentir bem assim, ok. Agora, vir sem camisa e de cueca não é aceitável. Entende? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma harmonia. Tá? Não vamos mandar o louco e vou fazer o que eu quero, vou ser diferentão e é assim que vai. Não. E outra, a partir do momento que você fica se preocupando com o que os outros pensam de você, você perde identidade, você perde autoconhecimento e ninguém gosta de se envolver com quem não tem identidade. Nós gostamos de nos envolver com pessoas que são autênticas, que são autônomas, que nos dão boa experiência. Para eu dar boa experiência para mim e para os outros, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Você quer que os outros te rejeitem menos? Você quer ser mais aceito? Você quer acertar mais? Quer fazer mais conexões? Se conecte com a sua essência. Olhe para dentro, se questione, se perceba, se desenvolva, seja espontâneo, ao mesmo tempo que é responsável e equilibrado, harmonioso. Esse é o caminho. É fácil? Não é fácil, é complicado, pacas, mas é possível. E se você precisar de ajuda para algumas coisas, para alguns pontos, procure ajuda. Qual a dificuldade disso? Eu não vejo, as pessoas complicam o que é simples. Tá? Procure ajuda. Esse processo de desenvolvimento é penoso, mas é possível, estou conseguindo. Não é nesse sentido que falei, se me sinto certo. Não entendi, ok. Exato, se você acha que você está certo, é o que você acredita, é o melhor caminho, é isso que você quer, vai e faz. Se errar, volta. Comecei tal curso, não gostei, volta. Nossa, gente, o que vão pensar? Eu terminei a faculdade de Direito e não estou fazendo nada. Terminei a faculdade de Nutrição e não estou sendo nutricionista. Ok, às vezes você fez essa faculdade sem pensar, só por fazer. Se não é porque você fez tal curso e estudou 1000 anos um negócio que você tem que tocar a sua vida toda nesse negócio. Você tem o direito de mudar de opinião. Você pode fazer outra coisa. Você pode fazer um curso de graduação top e depois querer abrir uma barraquinha de cachorro quente. Qual o problema? Oxi, é o que você gosta? Tá pagando? Tá pagando suas contas? Você faz bem? Ajuda outras pessoas? Proporciona outras experiências para outras pessoas? É autêntico? Pronto, toca a sua vida, tá? Então é isso. Se deixar eu falo aqui com vocês até madrugada. Mas enfim, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês aqui, tanto no ao vivo, tanto na gravação.
Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários também a sua dúvida, me procurem no particular se precisar, entre no grupo para ter acesso às outras lives e se desenvolver e se tornar uma pessoa top que você merece ser, tá? Fique com Deus, tchau, tchau, até mais.